Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje vamos falar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. E hoje eu queria trazer um assunto bem legal, bem interessante, bem atual, né? E vamos falar um pouquinho sobre cultura pop versus os princípios cristãos. Cultura pop versus os princípios cristãos. Mas antes então de falar sobre o tema, a gente precisa entender alguns conceitos, né? O que é cultura então? Eu peguei aqui uma definição do que é cultura na internet, eu achei muito interessante. O conceito, né? Porque então, para eu explicar um pouquinho para vocês melhor o que é cultura pop, o que isso tem a ver com os princípios cristãos, né? Com algumas ideologias também que são inerentes à cultura pop. Eu preciso explicar aqui para vocês primeiramente o que é cultura. O que é cultura? Olha só a definição. Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições. Olha que legal, conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo social. Tá, então é um conjunto de tradições, ou seja, convenções humanas, aquilo que o homem estipulou ser o certo e o errado, dentro da perspectiva que ele tem como moral. É a base que ele usa para determinar alguns padrões, né? E aí a gente dá o nome disso de tradição. Então são tradições humanas, crenças, aquilo que ele acredita, e costumes, né? Ele tem um determinado costume, de repente esse costume tem que ver com costumes que ele herdou também dos seus antepassados, né? Costume é algo, na verdade, aquilo que a gente tem como comportamento, né, esses determinismos que eu sempre digo, tem que ver com o legado que nós temos, né, dos nossos antepassados, né? Então, conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo social. Por que um determinado grupo? Porque existem hoje diversos grupos, né? A gente vê isso muito, né? Existem os grupos aí, né? Existem essas divisões, essas classes sociais e por conta dessas divisões existem até mesmo algumas segregações, né? Alguns grupos não suportam outros grupos, né? Existe uma divisão hoje na nossa sociedade. A nossa sociedade ela não é tão unida. Por isso que eu digo que esses movimentos, né? Por exemplo, um deles, feminismo, movimento feminista, né? Que defende algumas ideias que estão em contraposição com os princípios cristãos, é um movimento que segrega, de certa forma, os homens, né? Incita ao ódio, aprova o aborto, que eu acho isso, né, algo realmente horrível, né? Algo dantesco mesmo, algo dantesco. Não aprovo. A cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, como eu disse para vocês, a lei, porque aí o ser humano, claro, determina suas leis. Quando ele, então, tem um conjunto de tradições, crenças, costumes, esse legado todo que o constitui como ser humano, que pode conviver dentro de uma sociedade, ele vai determinar algumas leis também. Não é interessante isso? Os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como um membro da sociedade. Então, isso é cultura, resumindo, né? E aí, o que seriam, então, os princípios cristãos? Quais são os princípios cristãos? É claro que tem uma série também de tradições, crenças, costumes, tudo isso que determina esse grupo, né? Os princípios cristãos. Quais são eles, então? Olha só. As escrituras foram criadas por Deus. Aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença. Porque a cultura não tem que ver com Deus. Existe uma cultura absoluta. Existe uma cultura que não vem daqui da terra. Existe uma cultura absoluta. Assim como existe uma verdade absoluta. Por que eu digo isso? Porque a gente vive numa era do relativismo, né? Onde a minha verdade prevalece, a sua verdade prevalece, então a minha verdade é absoluta e a sua verdade é absoluta. Não existe uma verdade absoluta, né? Essa cultura relativista me diz que não existe uma verdade absoluta. Só que aí nós temos uma grande problemática aqui. Por quê? Porque se não existe Deus, logo não existe então o que determina ser certo, o que a sociedade determina ser certo e errado. Não existe o certo e errado. Tudo é relativo. Eu posso tudo. Mas será que eu posso tudo mesmo? Não.
Porque aí eu entro em contradição quando eu digo que a minha verdade é absoluta. Por quê? Porque, um exemplo, de repente, eu sou negro. E aí, na rua, eu me deparo com uma pessoa racista, que me ofende, que me agride. Dentro daquilo que eu entendo como moral e ético, eu vou me sentir ofendido. Por quê? Por conta da agressão daquela pessoa. É errado, eu determino com o meu moralismo humano que é errado aquela pessoa me agredir. Bom, mas se não existe Deus e não existe certo e errado, então por que eu fiquei ofendido? Por que eu me sinto ofendido quando alguém me agride? Porque aquela pessoa, dentro daquilo que ela acredita ser verdade, dentro daquilo que ela acredita, dentro do seu conjunto de leis, moral, né? Dentro da sua perspectiva, ela está certa sendo uma pessoa racista, porque ela acredita que os negros não poderiam conviver em sociedade, que os negros fazem parte de uma raça inferior que não pode conviver em sociedade. Essa é a verdade dela. E aí? Não existe, então, uma verdade absoluta que vai me ditar as regras, que vai me dizer realmente aquilo que é certo, aquilo que é errado, para que a gente consiga conviver em harmonia uns com os outros? Entende? Então vamos lá. Então existe, né, aqui os princípios cristãos. As escrituras foram criadas por Deus com o propósito de guiar o raciocínio humano. Então tem um propósito, tem um objetivo. Eu não fico só me baseando em tradições, crenças e costumes para eu poder viver em um grupo social. Não, eu tenho alguém que me guia, alguém que vai guiar o meu raciocínio humano. O Criador dos seres humanos estabeleceu uma ordem moral no universo, sabendo que a razão humana, se deixada sem guia divino, prestem atenção, ou regra de ação, encheria o mundo de desordem, crime e miséria. Olha a nossa cultura hoje. Prestem atenção. Nessa era do relativismo, o que a gente vê? Grandes crises, miséria, fomes, grandes assassinatos. A violência se multiplicou consideravelmente, categoricamente. O amor das pessoas está em declínio, vem caindo vertiginosamente. E aí? Não tem algo estranho realmente? Princípio da soberania, então, de Deus. Este princípio é elaborado a partir da compreensão de que está em Deus a fonte de todo poder. Óbvio. Ele é a fonte de toda autoridade, lei de governo, e é definida em sua palavra e manifesta em toda a sua criação. Deus nos constituiu senhores de nós mesmos, aí entra o livre-arbítrio, como reflexo de sua própria soberania. Olha só. Não somos marionetes. Nossas decisões devem ser dirigidas por sua vontade, a qual voluntariamente o nosso coração submete. Você escolhe seguir a esse Deus ou não. Ele é justo até em relação a isso. Ele não te força a gostar dele. Mas ele sendo soberano, conhecendo todas as coisas, porque Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E ele sabendo que pode ser bom para mim ou não, que ele sabe o que é bom para mim ou não, ele vai me dizer, não faça isso, porque isso pode ser prejudicial a você. Deus tem um conjunto de leis, porque ele sabe todas as coisas. Só que ele também me dá o livre-arbítrio, para que eu faça aquilo que eu desejo, mas também colha, né, aquilo que eu plantei. Né? Então é a lei da semeadura. O que eu plantar eu vou colher. Então eu vou ter consequências. Né? Eu vou ter consequências de acordo com as minhas decisões. As consequências da minha vida, né? Aquilo que acontece na minha vida é um resultado das minhas escolhas, sendo erradas, assertivas ou não, entenderam? E aí, sabendo disso então vamos entrar um pouquinho dentro dessa cultura pop, né? O que é a cultura pop e essas ideologias que existem? Hoje no mundo, então, existe uma série de ideologias, ideias, até mesmo alguns sofismas que são verdades que parecem verdades, mas no fim você percebe que é uma mentira, uma grande falácia. Então existem muitos outros movimentos, conceitos, porque como eu disse para vocês, existem grupos sociais com as suas verdades,
com aquilo que eles acreditam ser verdade e eles determinam as regras, certo? Né? Então nós temos aqui a constituição das ideologias. E o que é uma ideologia? Olha só, nesse sentido, ideologia seria uma ideia, o conjunto delas, no sentido de estabelecer determinados valores e pensamentos. Prestem atenção. Neste caso, as ideias ideológicas podem ser relacionadas a um indivíduo, a um grupo, época ou sociedade. É uma cultura popular, tem que ver com uma cultura popular, uma cultura pop, certo? E aí vamos aqui então descrever alguns exemplos de ideologias. Por exemplo, a ideologia fascista. O que é uma ideologia fascista? Foi disseminada na Alemanha e Itália durante as guerras que mudaram as estruturas dos países. Tinha caráter militar, expansionista e autoritário, né? Eles ditavam as regras e você tinha que se submeter a esse regime duro, esse regime totalitário, fascista, militar. Isso é um fascismo, né? Não existe democracia. Comunista, implantada na Rússia e outros países, visava um sistema que fosse igual para toda a sociedade, entre aspas, né? Sabemos que na prática não é bem assim que as coisas funcionam. Democrática também, que eu acredito ser uma falácia hoje, porque não existe democracia. A democracia, na verdade, existe uma convenção humana. Aquilo que é conveniente para você. Fugiu dos padrões que você acredita, saiu da sua realidade, da sua perspectiva, você já não quer que aquilo seja democrático, né? Por isso que existem grandes movimentos, como eu disse para vocês, nesses movimentos que defendem a sua verdade. E até mesmo, às vezes, impõem aquela verdade que eles acreditam para que as pessoas aceitem. É muito diferente, né? Muito diferente. Olha lá. Os primeiros relatos surgiram na Grécia Antiga, em Atenas. Tinha como ideia principal a participação da sociedade nas decisões políticas. Mas... né? Não sabemos vemos que não é bem assim que acontece. Capitalista. Com o surgimento na Europa, o principal objetivo é o quê? O acúmulo de riquezas e a geração de lucros. Acúmulo de riquezas individual, claro, né? É algo individual. Você acumula riqueza para o seu consumo. Só que aí não entra, esse movimento ele não se choca, ele não entra em conflito com esse movimento socialista, comunista, que quer que todos tenham direitos iguais, os mesmos, sei lá, talvez a mesma prosperidade financeira, né? Bate um pouco de frente, né? Por isso que existem grandes indústrias que faturam muito. Mas será que eles querem mesmo que o proletariado tenha esse poder também? Tenha o poder de ter acúmulo de riquezas, enfim, será que isso é verdade? Tem a conservadora também, definida pelas ideias ligadas à manutenção dos valores morais e sociais da sociedade. Tá, muito bom, até que muito bom, eu gosto desta ideologia, porém nós temos uma outra problemática. Por quê? Ligada à manutenção dos valores morais e sociais da sociedade. Mas quais são esses valores morais? Entenderam? Quais são esses princípios? Seria um moralismo humano? Por isso que existem esses extremismos, né? Então eu preciso entender muito bem que valores morais e sociais são esses, para que também esses movimentos não sejam movimentos extremistas, radicais, voltados para o mal, entenderam? Anarquista defende a liberdade, a eliminação do Estado e das formas de controle de poder. Então você vê que uma ideologia não bate com a outra, cada um tem a sua verdade, entenderam? Nacionalista é aquela que exalta e valoriza a cultura do próprio país. E as outras nações, de certa forma, precisam ser subjugadas, não sei, né? Não tem o seu valor. Liberal é clássica e neoliberal. Se caracteriza por uma série de ideias, sendo defensora da liberdade individual. Olha aí, liberdade individual. Dos valores sociais e acredita que o Estado deve exercer menos poder sobre a sociedade. Interessante, não é mesmo? Ideologia de gênero. Agora tem a parte política, mas eu tenho propriedade para falar disso. A parte polêmica, quer dizer, mas eu tenho propriedade para falar disso. O termo ideologia de gênero ficou bastante conhecido após discussões sociais sobre o tema. Porém, o tema não é adequado, já que ideologia se remete a um conjunto de ideias ou princípios sobre o assunto. Assim, o termo não abrangeria toda a complexidade necessária
para o entendimento do que é gênero, para o gênero, vai vendo. Para o ramo da sociologia, a ideologia seria um conjunto de ideias produzidas por um grupo ou por um indivíduo. Assim, as ideias seriam representadas como indivíduo ou grupo que se desenvolve e pelo qual desempenha um papel na sociedade. Na ideologia de gênero, você não nasce com um determinismo, né? Ou você não nasce com o seu sexo definido, diz essa ideologia. Você não nasce homem, você não nasce mulher, o que seria o seu gênero binário. Com o passar do tempo, você decide se você é homem ou mulher. Mas nós sabemos que biologicamente, biologicamente falando, o homem nasce mulher, ou o homem nasce homem e a mulher nasce mulher. Então, assim, existe uma estrutura fisiológica que determina se o homem é um homem, existe uma estrutura biológica que determina se a mulher é mulher mesmo. E até uma estrutura emocional, tá? Biologicamente falando. Mas na ideologia de gênero, você decide o que você é. Se você é homem, se é mulher, entenderam? Na ideologia de gênero, você nasce com o seu sexo definido. Homem ou mulher, gênero homem ou mulher. Você escolhe ao longo dos anos. E aí, então, para resumir tudo isso que eu falei aqui para vocês, entra o que eu chamo de cultura pop. Eu chamo não, né? O que existe. A cultura pop, a cultura popular, né? A cultura pop. E a cultura pop, o que é a cultura pop? A cultura pop é um produto de massa, é um produto, se é produto visa lucros, né? Feito para as massas, mas que possui um valor artístico, né? Música, enfim, entra música, entra o artístico, entra tudo isso. Capaz de provocar, fazer refletir e surgir significados. Então a cultura pop ela vem trazer um significado mais amplo através dos seus conteúdos. Por exemplo, a série de TV The Walking Dead pode ser tomada como um exemplo. Além de ser um programa criado para atingir o público em larga escala e para ser vendido ao maior número de consumidores, capitalismo, possível. E um monte de séries que nós temos hoje, né? Hoje as pessoas são viciadas em séries. Existem muitas séries, porque isso é um produto, mas é muito interessante. É um dilema, né? Não sei se vocês já assistiram o Dilema das Redes. É um dilema isso, porque vejam só. Então nós temos lá uma série de produtos que serão vendidos né, para os consumidores, né? Então, potencializando o capitalismo e potencializando também outras ideologias, né? Para que os gostos sejam adequados para todos. Por quê? De repente você não gosta de The Walking Dead, mas você gosta de uma outra série que fala muito sobre política, ou uma série que fala sobre direito, ou uma série que fala sobre o público LGBT, ou uma série que fala... Quer dizer, ali, nessas séries, por exemplo, o que elas fazem? Elas trazem uma série de ideias e conceitos que se moldam ao seu gosto, para que você se sinta bem, para que você tenha o senso de pertencimento e aceitação, para que você consiga viver em harmonia na sociedade, sabendo que existe realmente um movimento que te apoia e que diz sim para aquilo que você sente, para aquilo que você entende, e tá ótimo, tá vendo? Você é aceito dentro dessa sociedade com inúmeras ideias, ideologias, enfim. Entenderam? Então, existe isso. É também uma história capaz de... né? Então, falando para um número de consumidores possível. E é também uma história capaz de suscitar debates, olha só, debates sobre a nossa sociedade. Você vê isso muito nas redes sociais. Sociedade, ou seja, te coloca em uma escala de importância. Você tem uma opinião, você tem uma formação de opinião, você pode opinar, você tem propriedade para falar daquilo, porque, claro, essa ideologia, esse conceito que essa série me trouxe, né, o que eu vejo na televisão, somente aguçou aquilo que eu já acreditava que era verdade, a minha verdade absoluta, então eu tenho propriedade para discutir sobre isso. Olha só, gente, que interessante. O buraco é muito mais embaixo. Então, né, para discutir debates sobre a nossa sociedade, relações de poder, política, jogos políticos, sobrevivência, sobre a fragilidade da vida e o que mais se puder imaginar. Então a gente abre aqui um leque de opções para que você possa se sentir importante, discutir sobre
Ou seja, existe uma infinidade, né, de coisas, de jogos também, filmes, quadrinhos, séries, livros, músicas, pois acredita que estas formas de arte têm muito a oferecer, além de entretenimento. São as ideologias que batem de frente com os princípios humanos. E aí onde eu quero chegar, princípios cristãos. E aí onde eu quero chegar? É isso mesmo, Deus existe. E Deus tem o seu conjunto de regras, de conduta, moral, ética. Deus tem uma série de leis que determinam essa conduta de leis, esse padrão de Deus determina como nós devemos viver em sociedade. Por que a sociedade está um caos? Porque nós não seguimos as regras, os mandamentos de Deus. Nós não guardamos os mandamentos de Deus. Por isso que a nossa sociedade é caótica. Cada um com a sua verdade, tentando impor a sua verdade, mas gerando mais e mais conflitos. Vocês perceberam? Então, existe uma... É um moralismo humano mesmo, né? É uma falsa... Eu tento defender algo que eu acredito, mas na verdade aquilo é falso. Existe uma falsa compaixão humana, né? Porque eu só estou querendo, por conta da minha vaidade, provar que aquilo que eu acredito é verdade. Mas, gente, existe sim uma verdade absoluta. Não existe relativismo. Existe uma verdade absoluta. Porque se eu acredito que a minha verdade é absoluta, eu tenho certeza que a minha verdade é absoluta, logo, ela não é uma verdade. Eu entro em contradição. Por quê? Porque se eu acredito que existe relativismo, logo a minha verdade não pode ser absoluta. Então, existe sim uma verdade absoluta. A verdade absoluta existe. E essa verdade se chama Deus. E Deus tem o seu conjunto de regras, normas, padrão, uma conduta ética e moral. Entendeu? Deus tem. Para que nós possamos conviver bem em harmonia com as outras pessoas, para que nosso relacionamento com as outras pessoas seja efetivo, verdadeiro, harmonioso, harmônico. Para que não exista tanto sofrimento. E aqui na Bíblia nós temos uma série de histórias de pessoas que desobedeceram a Deus, sofreram muito, e Deus sempre ali, através de profetas, homens escolhidos a Deus, para tentar restabelecer a sua aliança com o seu povo, tentar resgatar o povo de cativeiros espirituais, físicos também, né? Enfim, Deus sempre tentando agir, e tudo isso culminou com a vinda do Messias, de Jesus Cristo, que veio para cumprir a lei, promulgar a lei, legitimar a lei, e para que nós tivéssemos uma chance de ter uma vida eterna, e através dele, de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos entender qual é o padrão que Jesus Cristo veio trazer para que nós pudéssemos conviver bem em sociedade. Jesus Cristo, ele trouxe isso, né? E até hoje ele faz esse apelo ao nosso coração. Tanto que na palavra de Deus, lá em Romanos 12, Paulo diz o seguinte aos romanos, uma carta aos romanos. Olha o que ele diz. Romanos 12. Estou lá em 1 Coríntios, gente. Romanos 12. Olha só o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, consciente. E não vos conformeis, não tomeis a forma deste século, deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis aí sim qual seja boa, porque essa lei é boa, a vontade é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o convite que eu te faço hoje é esse. Você não quer experimentar essa conduta moral e ética de Deus? Que você não quer viver os princípios de Deus? Tenho certeza de que você não vai se arrepender. Experimente viver o que Deus tem para te oferecer e você vai se surpreender. Amém? Até a próxima.